Então, 5h30. É. Ai, tá bom. Professor, como é que Oi. a gente envia a lista de exercícios Não, respondida? a lista de exercícios é só para treino. Eu vou falar sobre isso. Então, aguardem. Vamos às explicações burocráticas aqui. Eio, né? Eu só vou pedir uma gentileza para vocês. Quando for me chamar, fala tipo ASMR, porque meu fone ele é muito alto, velho. Qualquer coisinha que você fala, meu tímpano explode e eu tomo um puta susto. Tá bom, tá Então bom. fala assim, professor. Desculpe por gritar, professor. Boa, boa, Desculpe. boa. Aí, caralho. Caralho. Nicole, para. Bora lá. Então, essa aqui é a sala virtual de física do primeiro ano. E aí, por exemplo, se você. Alguém já fez a gentileza aqui no Discord? Eu já vou transmitir minha tela aqui no Discord também. Alguém já fez a gentileza de colocar no Discord o link da webconferência, né? Tá aqui já no Discord, né? Então quem quiser acompanhar pelo Discord pode acompanhar também. Ou, mas quem quiser acompanhar pelo Google Meet pode ir também. Ok, para você acessar o Google Meet, você não tem o Discord, e você quer entrar aqui na sala virtual de física, você vem aqui, ou você clica aqui, botão direito, abrir em segunda tela, ou você clica aqui no botão direito em cima da imagem, que tá hiperlinkado do mesmo jeito. Esse aqui é o bloco só para o bloco que fala sobre o primeiro head, e eu listo aqui documentos importantes. Por enquanto eu tenho só o plano de trabalho. Até amanhã eu pretendo colocar o plano de ensino de toda a disciplina do ano todo, que vai ser posta aqui. E aqui é o fórum Tira Dúvidas, então já vamos falar sobre o fórum. Obrigado, Maiara, já está tirando dúvida aqui, vamos responder Maiara. Se eu mudar a ordem de A mais B, o vetor ficará em um sentido diferente. Oi. Peraí, é que não tá aparecendo pra mim que o senhor tá no AVA, tá aparecendo que o senhor tá na chamada. Peraí. Apareceu agora a sala virtual? Agora apareceu. Sim, agora apareceu. Tá. Então, Maiara já fez a gentileza de fazer uma pergunta, né? Ela fala assim, ó. Se eu mudar a ordem de A mais B, o vetor ficará em um sentido diferente? Então estaria errado? Deixa eu ver o que eu entendi. A pergunta dela, eu acho que ela é mais ou menos esse sentido aqui, ó. Eu tenho certamente já a lista... vou mostrar a lista de exercícios aqui. Professor, licencinha, rapidão. Oi. Nessa aula aqui, até as 5h30, o senhor vai explicar algum conteúdo tal ou só vai revisar? Não, eu vou dar conteúdo novo e pretendo, durante a resolução explicação de conteúdo novo, eu pretendo resolver alguns exercícios. Aí terminou 17h30, às 18 horas eu vou resolver só exercício. Fala, Tá, Nicole. madre. Professor do céu, é porque eu tenho que prestar atenção em duas coisas. Inglês, a voz do senhor e o tá indo. Então vai em paz, vai em paz. Vai em paz. Professor, Oi. falando mais, o senhor tá gravando já? Tô gravando pelo OBS aqui, ó. Outra coisa, o senhor vai postar isso aqui no YouTube? Vou. Ai, meu Deus, que vergonha. Tá, obrigada. Então você vem aqui no meu canal, Prof. First, playlists, e aí vai aparecer a playlist primeiro Red, Física, primeiro ano. Não, eu sou assexuado. Nenhuma tentativa surtirá efeito contra mim. Bora lá. Sim, professor. Oi. O que aconteceu que eu perdi? O que aconteceu que eu perdi? Não, Ele falou pra sussurrar. Aí eu sussurro achando que eu tô. Meu Deus, vocês são doidos? é.
São as moléculas hormonais, né? São os hormônios que ficam pulando de célula em célula, deixando cada célula maluca, né? Essa é a idade da Gente, adolescência. é muito doido, velho. Eu tô tendo que ouvir em 2 idiomas, mano. Tá uma coisa muito louca, mas tá legal. Eu, como já passei da metade da minha vida, eu só observo, né? Eu só contemplo a vida. Não tenho mais hormônios. Bora lá. Então, a pergunta que a Kadori fez, eu acho que ela diz mais ou menos a respeito do seguinte. Deixa eu já abrir já a listinha. Já está aqui no jeito. Então, essa aqui é a lista de exercícios que está disponível na sala virtual de física, né? E aqui já tem alguns exercícios. Então, você tem que responder o que é grandeza escalar, o que é grandeza vetorial, o que é uma componente de um vetor. Muito importante, essa lista não é para ser entregue, essa lista é só para você treinar. Toda vez que você tirar dúvida comigo, você certamente estará mais próximo de uma nota maior, de uma nota melhor, de uma excelente nota no questionário e no exame obrigatório. Então você tem que perguntar para mim, tá? Deixa eu ver se tem alguma questão que fala sobre isso. Vou pegar aqui o exercício 5, né? Ele fala o seguinte, ó, represente o vetor soma dos seguintes vetores esboçados na imagem da figura 4. Aqui está a figura 4. Como funciona então? Pelo que eu entendi é o seguinte, eu devo ter mencionado isso em um certo momento. Vamos fazer o exercício A aqui, ó. Então eu tenho esse vetor x entrando na bundinha do y. E aí o exercício pede para representar o vetor geometricamente o vetor soma, né? Que é x mais y. Então eu vou chamar isso aqui de S, né? O vetor S é igual x mais y, né? Isso aqui, esse vetor S, essa aqui é representação geométrica, né? Então isso aqui é representação algébrica, na verdade. Representação algébrica, que é a preferida, né? Os físicos e matemáticos preferem essa representação porque elas resolvem mais problemas. E, consequentemente, elas são um pouco mais complicadas também. Então, esse aqui é o vetor S. A pergunta da Kadori, pelo que eu entendi, ela falou o seguinte: se eu inverter a ordem da soma dos vetores, se em vez de eu escrever x mais y, eu fazer y mais x, qual é o efeito geométrico disso e quanto vale essa soma aqui? Bom, então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer o vetor y. E para um macete aqui, não macete não, é regra na verdade. Quando eu inverto o sentido da soma, algumas coisas precisam ser mantidas aqui. O que precisa ser mantido? O módulo, a direção e o sentido. Então, eu posso fazer o vetor y entrar na bundinha do x desde que o módulo, que é o tamanho do vetor, a direção do y e o sentido do y se mantenham. Então, ó, esse vetor y aqui, né, que está representado aqui, é exatamente esse vetor y aqui. Só que eles estão em posições distintas do espaço. Então, todo esse plano branco aqui é o espaço, né? E aí, o vetor soma é a ligação da bundinha do vetor y com a setinha do vetor x. E aí vocês percebam que o efeito geométrico o efeito geométrico da segunda situação é igual ao efeito geométrico da primeira situação. Por esse motivo, eu posso dizer também que a soma do vetor y com x é igual à soma do vetor x com y. Então já está dado aqui a resposta do item A do exercício 5. Né? Deixa eu pegar um exemplo mais complicado aqui. Ó. O professor, eu não entendi nada. Vamos lá. Vamos lá. Pelo que eu entendi, você falou assim, ó. Se eu somar o vetor A com B
é a mesma coisa que eu pegar o vetor B e somar com A? Foi essa a pergunta que você fez? Confirma pra mim. Não, mas isso o senhor já tinha dito, tipo, lá na videoaula. Tipo assim, tem como, por exemplo, eu pegar a seta X e a seta Y e, tipo assim, de alguma forma mudar a direção da seta S? Tá. Você quer. O que eu entendi é o seguinte. Você quer saber se eu posso mudar a direção assim, ó? É isso? Não. Porque o que eu tô fazendo aqui é mudar a direção. Né? Aqui tá na direção oeste para leste. Eu posso mudar a direção para sul-norte agora. Posso mudar também a direção de oeste de leste. Ah, tá. É isso. Então, isso aqui é uma operação, é uma operação vetorial chamada rotação. Se eu não me engano, eu não lembro como que eu faço isso. Eu tenho que multiplicar isso a uma função trigonométrica. Eu não lembro o que que é. Esse aqui não é conteúdo de ensino médio. Tá? Essa rotação a gente não vai estudar. Mas ela existe. Ô, professor, você tá gravando? Tô gravando. Ah, tá. Então bora lá. Deixa eu tentar me recordar onde eu parei. Tá, eu parei. Eu estava falando sobre a multiplicação. Primeiro, fazer um resuminho do que eu falei na semana passada, né? Deixa eu só confirmar se minha telinha tá bonita aqui. Tá bonita. Então, eu parei, na verdade, fazer um resuminho aqui. O que eu falei ontem ou antes de ontem, não lembro mais, todos os dias são iguais. Eu falei grandezas vetorial e escalar, né? Eu defini o que é uma grandeza vetorial e uma grandeza escalar. Vetorial tem módulo, direção e sentido, né? E a escalar só tem módulo, é um número puro, né? É um número vezes uma unidade de medida. Depois eu defini vetor, definição de vetor, né? É um objeto geométrico, né? Que tem módulo, direção e sentido. Essa aqui é a representação geométrica dele. Essa aqui é a representação algébrica dele. Eu posso representar o vetor como soma de outros vetores, enfim. Depois eu falei da operação vetorial soma, né? Operação de soma de vetores. Eventualmente aqui no meio eu falei sobre componentes vetoriais, né? Decomposição de vetores. Eu vou reforçar isso aqui, decomposição de vetores. E eu falei sobre multiplicação, né? Produto de um vetor com uma constante, né? Constante numérica pertencente ao conjunto dos números reais, né? Então, pode ser o número 1, pode ser o 0, pode ser menos 1, pode ser raiz de 3, pode ser 1/3, pode ser raiz quadrada de 2/3, pode ser π, enfim, pode ser um monte de número desse que esteja dentro do conjunto dos números reais. Aqui eu vou reforçar, aqui ó, produto de um número real por um vetor. Eu vou reforçar algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, eu falei em alguns momentos que quando eu multiplico um vetor, então eu tenho, sei lá, um vetor v aqui e eu vou multiplicar pelo número 0. Isso aqui resulta em 0. Então isso aqui é um vetor nulo, né? Então o produto de um vetor por 0 resulta em um vetor nulo. Às vezes a galera põe uma setinha em cima, mas aí
excesso de zelo. Se eu multiplico um vetor qualquer, por um número que é maior que 1, por exemplo, 2, aumenta o tamanho, né? Aumenta tamanho 2 vezes, né? Então, se for 3 aqui, vai aumentar o tamanho 3 vezes. Se for 3 meios, vai aumentar o tamanho 3 vezes e meia, né? Se eu multiplicar um vetor por um número maior que 0, menor que 1, por exemplo, 1/3, diminui o tamanho para 1/3 de v, né? Se eu multiplico um vetor qualquer pelo número -1, isso aqui tem um efeito geométrico, né? Efeito Nossa, cara, tem alguém com uma máquina ligada lá fora, tá me incomodando muito. Vocês estão ouvindo alguma coisa? Eu não. Não? Ah, que bom que não tá captando. Porque isso é horrível estragar minha gravação com essa máquina aqui. Mas é que tá me cortando muita onda da minha aula, velho. Mas enfim, voltando aqui. Qual é o efeito geométrico? Se o vetor original é v, então o vetor que é multiplicado, que é a multiplicação de v por -1, ele tem exatamente o mesmo valor, o mesmo módulo, a mesma direção, mas sentidos opostos. Então, v e menos v possuem mesmo módulo, ou seja, mesmo tamanho, mesma direção, né? Por exemplo, se ambos estão na direção x, então, se o vetor v está na direção x, então o vetor menos v também está na direção x. Mas sentidos opostos, né? Aí eu usei o exemplo da BR-163, né? Então eu tenho aqui Nova Mutum. E aqui eu tenho Lucas do Rio Verde. Ah, deve ser o limpa-fossa do vizinho. Bom, se eu tenho um vetor que aponta de Nova Mutum, um vetor de deslocamento, né? Que aponta de Nova Mutum até Lucas do Rio Verde, e eu vou chamar isso aqui de vetor y, por exemplo. Então, o vetor que aponta de Lucas do Rio Verde para Nova Mutum vale menos y. Né? Tá, por que esse aqui é importante? Porque agora você vai perceber o seguinte. Lembra lá da matemática que existe lá no ensino fundamental, que faz pouco tempo que você fez, e só Deus sabe como você chegou aqui no ensino médio, né? É assim que funciona, né? O aluno de ensino médio, o aluno de ensino fundamental, né? Nem ele sabe como que ele passa de ano, mas acaba passando. Mas aí eu vou abusar da sua memória. Você aprende que menos com mais é menos, né? Então digamos que você tem lá uma quantidade, sei lá, que vale x, somado com uma quantidade que está multiplicada a menos 1. Isso aqui é a mesma coisa que dizer x menos y, né? A mesma coisa vai acontecer com um vetor. Então, às vezes, eventualmente, eu tenho uma soma de vetores assim, ó. Menos 1 vezes u, que é a mesma coisa que v menos u.
qual é o efeito geométrico disso? Bom, digamos que eu tenho aqui um vetor V e um vetor U. E eu quero fazer a subtração de U do vetor V. Vou chamar isso aqui de S também. Como isso, essa representação algébrica é impressa na representação geométrica da seguinte maneira. Se o vetor menos U é o oposto do vetor U, então menos U é assim, ó. Mesmo tamanho, mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos opostos. E aí eu posso fazer assim, ó. Eu posso fazer V mais menos vezes U, que é equivalente a esse vetor S, né? Então bora lá. Então vai ser S somando com o vetor menos U. E ele vai entrar na bundinha do menos U. Liga a bundinha do V com a ponta do menos U. E aqui, esse aqui é o vetor S. Antes eu tinha falado algo assim, ó, que eu poderia pegar, trocar a posição dos vetores, que a soma seria igual, né? Mesma coisa também, mesma coisa. Eu posso colocar o menos U entrando na bundinha do V, liga a bundinha do menos U com o menos U com V e o efeito é o mesmo, né? Mesma direção, mesmo sentido, mesmo módulo. Correto? Então, o que a gente aprendeu de uma maneira... praticamente ao mesmo tempo, aprendemos o seguinte. Produto de um escalar com vetor e subtração de vetores. Agora vou mostrar um outro jeito de verificar, de observar a subtração de vetores também, tá? Ele funciona assim, ó. Digamos que esse aqui é um macete para poder fazer a subtração de vetores, que eu coloquei aqui, né? Mas digamos que você deseja aprender outro macete, ou você vai aprender... Digamos que você vai preferir esse macete aqui, ó. Digamos que eu tenho o vetor V aqui, eu vou usar os mesmos vetores, tá? O vetor V, o vetor UR estava apontando para cima. E o vetor U. E eu quero fazer V menos U. E agora? Como funciona? Agora a gente vai fazer assim, ó. Para fazer a subtração desses dois vetores, agora eu vou colocar esse é o macete da subtração entre vetores. Eu vou colocar a bundinha do vetor U, bundinha, aqui é V, né? Bundinha com vetor U. Correto? Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Qual vai ser agora, como eu vou desenhar o vetor subtração, que é o efeito da subtração de V menos U, né? Que vale S. Eu vou fazer o seguinte. Segundo esse macete, ele diz o seguinte: você vai ligar a seta de um com a seta do outro. Para você determinar a seta desse vetor U, ou consequentemente o sentido,
para você determinar o sentido do vetor S e, consequentemente, determinar em que posição vai ficar a seta do vetor S, você vai olhar aqui a operação matemática. Quem está aqui subtraindo é o vetor U. Então a setinha... Deixa eu ver. É o contrário. Quem está sendo subtraído? O vetor V. Então a setinha vai ficar junto com o vetor V aqui. Então esse aqui é um macete. Vou chamar de macete de subtração. Macete para a subtração número 2. E esse aqui é o macete para a subtração. Macete para a subtração número 1. Eu prefiro o primeiro macete. Eu acho que esse macete aqui abre menos possibilidade de erro. Tá? Agora eu vou dar um exemplo aqui, ó. Digamos que eu tenho um vetor P e um escalar que vale menos meio. O vetor P tem módulo 2. Quando eu faço menos meio vezes P, qual vai ser o módulo desse produto aqui? Qual é o módulo desse produto aqui? Bom, eu não sei se vocês já aprenderam... Oi, fala. Não, é porque tá travando. Aí eu pensei que tinha bugado. Ah, Perdão. tá, tudo bem. Cauã, eu lamento, tá? Você tá com essa dificuldade, né, de travar a internet? Eu vou dar uma olhada na sua situação depois. Isso aqui, o módulo de menos meio vezes P é a mesma coisa que pegar o módulo de... Eu não sei se vocês aprenderam módulo na matemática, mas se vocês não aprenderam, vão aprender. É a mesma coisa que pegar o produto dos dois módulos. O módulo, ele funciona assim. Para número, ele funciona da seguinte maneira. Toda vez que eu colocar um número aqui dentro, vai sair um valor que vai ser positivo sempre. Ele pode ser maior ou igual a zero. Então, se entra menos meio aqui em módulo, vai sair meio. Correto? Então, 1,5 vezes... Quanto que vale o módulo de P? 2. Então, isso aqui fica 3, né? Ou seja, qual é o efeito de pegar o vetor P, que vale o módulo 2, e multiplicar por menos meio? O efeito é o seguinte. Agora vamos ver o efeito geométrico, né? O efeito geométrico disso. O efeito geométrico é o seguinte. Então esse aqui é o vetor P. Se eu multiplico esse vetor P por menos meio, o que vai acontecer com o vetor P? Ele vai aumentar de tamanho 1,5. Então ele vai ser esse aqui mais metade dele. Então vai ser, deixa eu ver aqui. Então esse aqui é o vetor P, né? Agora eu vou desenhar o vetor menos 1,5 P. Eu vou aumentar o tamanho dele 1,5, então ele vai ficar mais ou menos assim. Ah, barulho chato! Tá com o rojão lá, professor. Pronto.
além de aumentar de tamanho 1,5 vezes, ele mudou de sentido. Então, o vetor menos 1,5p é 1,5 vezes maior que p, que é o vetor original, e em sentido oposto, mantendo mesma direção. Deixa eu ver se eu mostro isso num aplicativo chamado GeoGebra. Acho que é vetor. Oi. Então, quando ele estiver no sentido oposto, vai ser vezes 2, 1,5. Então, vai ser menos 3. Deixa eu ver, peraí. Fala de novo. Eu não tô entendendo nada. Fala de novo, Tipo, quando Cadori. ele estiver no sentido oposto, vai ser menos 3, porque é vezes 2, 1,5? Não, ele é sentido oposto porque ele é negativo. Ele é sentido oposto porque ele é negativo. Então, ele seria 3 se fosse positivo? É, exatamente. Entendi. Se em vez de for menos 1,5, fosse 1,5, ele aumentaria de tamanho 1,5 vezes, mas ele manteria o mesmo sentido. Cauã, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou te propor o seguinte. Amanhã me chama em um horário específico para eu te explicar as coisas especificamente só para você, tá? Pode ser? Ah, senhor, não tô conseguindo ouvir, tá travando demais. Tá, eu vou escrever aqui. Ah, professor, mas tipo eu, que não tô entendendo também nada, sem mentira. Eu sempre fui péssima em matemática e agora estudando isso ainda online, pra mim fica muito difícil. Raíssa, eu chamo você de Raíssa, né? É assim que fala seu nome? Sim, sim. Uhum. Tá. Então mandei mensagem no chat, ó. Cauã e Raíssa, amanhã me chama para atender somente vocês. Somente vocês. Só me coloca. Me coloca também, tá entendendo? Tá, tudo bem. Aí, eu acho que fazendo os exercícios vai ficar melhor entendível. Professor, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Cauã, eu ouço você perfeito, peraí. Ouço Cauã perfeito. Mas o contrário parece não ser verdadeiro. Vixe, muita gente, mas não tem problema não. Pode me chamar quantas vezes for, tá? Vetor. Tá, eu vou. Oi. Aí fica travando, essa merda fica saindo. Nossa, meu Deus. Paciência, Cauã. Foi. Então aqui eu vou colocar 0. Aqui. Vou colocar 3. Não tô entendendo. O que que tá acontecendo aqui, meu Deus? Vetor. Argumento inválido? Por que tava funcionando outra hora e agora não funciona? Ah, já sei como fazer. Deixa eu ver. Já sei. Ponto. Não?
Ô, droga. Também não. Ah, agora vai. Aí, foi. B. Deixa eu ver. 5 e 5. Pronto. Agora sim, vetor. A e B. Aí, pronto. Eu tenho uma representação vetorial aqui. Então, ó. Olha o que vai acontecer. Se eu multiplicar o vetor U por 1/2, se eu pegar o vetor U e multiplicar por 1,5, olha o que aconteceu. Ele aumentou de tamanho. Deixa eu mudar a corzinha dele aqui. Beleza? Então tá aqui o vetor U e o vetor V. Então o que aconteceu aqui? O vetor U foi multiplicado por 1/2. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o mesmo vetor U e vou multiplicar por -1. Beleza? Ó. Vamos contar quadradinho aqui, ó. 1 quadradinho, 2, 3, 4, 5. Então, o módulo desse vetor U são 5 quadradinhos na diagonal. 1, 2, 3, 4, 5. O módulo do vetor W são 5 quadradinhos na diagonal também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, quando eu multiplico o vetor U por -1, ele muda de sentido. Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o vetor U e vou multiplicar agora por -1,5. Acho que é 1,5 aqui. Professor, desculpa te interromper, mas não tá dando. Tá travando demais, eu já tô ficando estressado já. Cauã, deixa eu te perguntar, as videoaulas que eu fiz anteriormente a essa, você chegou a assistir? A web? É. Sim, mas não tava travando. Não, Aí mas, começou a ficar travando. mas você assistiu no YouTube? Não, no YouTube não, mas eu vi a web. Mas você sabe que eu tô gravando e tô subindo no YouTube, né? Sim, sei. Ah, beleza. É só pra... Assim, se você tá com dificuldade de acompanhar a web conferência ao vivo, você pode assistir a gravação depois. Quê? Peraí. Eu acho que o professor Louco, que tá isso é travando problema demais. na internet dele. Porque toda aula é assim, não é só do senhor, toda aula. Tem algumas que fica boa, mas tem outras que ele pega e fala que tá travando. Então deve ser problema na rede lá, na internet. É que tipo assim, vocês começam a falar, aí a voz das pessoas começa a gaguejar e depois trava, aí depois volta. Fica nisso. Você assiste pelo celular ou pelo computador? Oi, não tô conseguindo ouvir. Coitado do Cauã. Eu lamento, Cauã. Eu de verdade lamento. Do auxílio emergencial da escola tinha opção para auxílio de digital para internet. Tá, eu vou... Peraí.
Alguém chama o Cauã aí, por favor? Cauã! Cauã? Deixa ele, deixa ele. Eu queria mandar uma mensagem pra ele no privado. Deixa eu ver se eu acho ele aqui no Whats. Gente, vou aproveitar pra fazer uma pausa. E aí eu vou mandar uma mensagem pro Cauã aqui. Ah, professor, esqueci de dizer. Hum, Desculpa se eu gritei. uhum. O nome dele não tá com Cauã e lá tá Maria, que é o número da mãe dele no WhatsApp. Eu vou mandar aí pro senhor. Tá. Nobody fools me twice. Arrasta pra cima. Cause you. We are. Professor, Instagram profissional. Oi, fala. Professor influencer. Yuga LRV. o chat dele também tá travando. Deixa eu ver. Pede pra ele falar. Tá. Se alguém puder avisar ele pra mandar uma mensagem pra mim, só pra poder falar com ele rapidão. Eu falei que você tava querendo falar com ele, só que ele só visualizou, não falou nada. Tá. Tá como Maria, né? Deixa eu ver se eu consigo falar aqui no WhatsApp. Gente, vocês podem dar uma pausa aí, ir no banheiro, fazer um xixi, um cocô rápido. Quarenta e oito 3003. Será que se eu buscar aqui aparece? Apareceu. Tá me ouvindo? Oi, Cauã, eu tô te mandando uma mensagem no WhatsApp, tá? Tá muito ruim mesmo, professor. Não tô conseguindo estudar. Ultimamente tá uma merda essa internet. Tá muito ruim mesmo. Eu acho que a internet do Cauã é por antena, né? Geralmente quem tem internet de antena tem essa dificuldade.
Wi-Fi. Não, é antena mesmo. Nessa pausa dá de ter uma musiquinha, né, professor? Eu não sei passar a música pelo Google Meet. Então, antena, onde capta. Alguém coloca música que não seja aquela que colocaram na aula da professora Williana? Deem ideias de músicas aí. Agora, eu vou tentar aqui. Eu não sei se dá pra ouvir. Vinícius não. Lucas, fala o nome de uma música aí. Sei lá, coloca um sertanejo, sei lá. Não! Sertanejo não. Antigas do Jorge É Mateus. igual o professor Wesley. Não. Sei lá. Funk não pode, né? Pode. Claro, funk é muito melhor que sertanejo. MC Pose. Coloca Vida Louca aí. Pose do rodo. Pose do rodo. É. Eu vou colocar a primeira que eu ver aqui. Aí. O que é isso? Meu Deus, eu tava escutando essa música agora, velho. É, porque tá no seu estado. Música boa, qualidade. Pronto, resolvemos o problema do Cauã, dei uma tarefinha pra ele. E aí, retomando. Ai, bora lá. Vocês estavam falando que muitos discentes, muitos alunos estavam com dificuldade, que estão entendendo nada. Vamos. Yuri, Professor, tá eu com vou mão dar uma levantada. saidinha aqui, depois eu vou entrar com meus dados móveis, ok? Oi, o que vocês estão falando? Professor, eu vou dar uma saidinha aqui, depois eu vou entrar com meus dados móveis, Tá ok? bom, tá bom. Então, eu vou fazer uma conversa aqui com vocês. Peraí. Vocês falaram que não estão entendendo nada, só que aí eu preciso. Para eu não me sentir muito cego, para saber qual é especificamente a dúvida de vocês, eu vou fazer o seguinte. Eu quero que levante a mão todo mundo que está em dúvida, e aí certamente vai ser a maioria, e eu vou selecionar alguns alunos e vou começar a conversar com esses alunos para perguntar o que ele sabe sobre vetores, o que ele aprendeu, enfim, eu vou pedir para ele para que me explique o máximo possível, né, do que ele entendeu sobre o assunto. Então, tenho já aqui alguns nomes. Oi, fala.
Tipo assim, ó, se o senhor me perguntar o que eu entendi, eu vou falar que eu não entendi nada, absolutamente nada. Eu assisti as aulas, assisti, anotei, tentei pesquisar, tentei. Mas é algo que, tipo, não entra na minha cabeça. Não tem nem como dar uma aulinha Não, clandestina. Brincadeirinha. não tem problema. Não, eu posso separar fazer uma videoconferência especificamente para poder tirar dúvida, não tem problema não. Mas tá, eu vou. Yuri, você queria falar? Sim, eu vou ter que sair. Tá, tudo bem, não tem problema não. Tá gravando, depois você pode assistir. Tá meio tumultuada a aula, mas tudo bem. Deixa eu começar com Kadori. Kadori, abra o microfone e vamos conversar. Kadori. Maiara, eu vou te fazer perguntas e você vai respondendo. Não tem problema se estiver errado, tá? Oi. Responda o que Peraí, vier à sua cabeça. Só um pouquinho, rapidão. Então, vou começar com Ana Paula Munhaque. Munhaca, sei lá. Munhaque. Munhaque. Ana Paula, o que é vetor? É um segmento de reta, né? Alguma coisa assim. Tudo bem. É uma boa resposta, mas a gente vai complementar ela. Vetor é um segmento de reta orientado. E ele representa uma quantidade que está sendo carregada, ok? Ok. Vamos agora para Lucas Nardim, que está conversando com alguém aí, secando roupa atrás. E aí, Lucas? Responde eu aqui. Você não levantou a mão, mas eu vou perguntar para você. Nossa, professor. Vamos lá. Lucas, o que é vetor? Não compreendi. Você não compreendeu o que é vetor ou não compreendeu a pergunta? Não compreendi o que é vetor. Tá. Vetor é um segmento de reta orientado. Ele representa uma quantidade sendo carregada. O tamanho do vetor indica o quanto dessa quantidade está sendo carregada. Outra coisa também. O que significa ser orientado? Significa que está apontando para um determinado sentido, para uma determinada posição. Tranquilo? Agora, Ana Laura, exclamação. Alô, Ana Laura? Diga. O que é um vetor? Vetor é um segmento de reta complementado. Orientado. É. Isso mesmo. Então vamos escrever aqui. Orientado. O que um vetor representa? A quantidade carregada? Uma quantidade sendo carregada, exatamente. Que quantidades podem ser essa? Um deslocamento. Eu quero saber o quanto alguém andou. Outra quantidade que pode ser representado é um tipo de energia chamado campo elétrico. Ele indica essa quantidade que está sendo carregada no ambiente, no espaço. Outra quantidade que também pode ser representada, força. Eu quero saber quanto de força está sendo aplicada em uma determinada direção, em um determinado sentido. Por exemplo, quando você dá um socão, você está lá, sei lá, treinando alguma coisa, né? Vai ser postada, Luiz. Quando você está treinando, sei lá, uma arte marcial, e você dá um socão no saco de pancada, você está aplicando um vetor força no saco de pancada. Você aplicou uma quantidade chamada força foi aplicada no saco de pancada e essa força, essa quantidade é representada por um vetor, ok? Ok. Beleza. Outra coisa. Deixa eu ver. Ana Clara Nunes. Oi. Até o momento, eu citei 3 operações vetoriais. Me cite uma delas. Professor, assim, eu também não entendi nada.
Não tem problema. Então presta atenção. Até o momento, eu citei, existem outras, tá? Mas eu citei 3 operações vetoriais. Eu citei a operação soma de vetores. Então, eu estou representando uma soma de vetores. A operação subtração de vetores. E a operação produto de um escalar com um vetor. Ana Clara Nunes, eu ainda vou insistir com você. Não tem problema se você não souber. Na verdade, isso aqui vai fazer parte do seu aprendizado, tá? Você consegue me explicar como é feita uma soma vetorial? Por exemplo, eu quero somar o vetor A com esse vetor B. Você consegue recitar para mim, ou citar para mim como é feita essa soma vetorial A mais B? Não? Como A mais B é feito? Como A mais B é feito? Primeiro, a soma vetorial de A mais B, ela tem 2 representações. Ela tem a representação geométrica e a representação algébrica. Aqui nós aprendemos mais a representação geométrica. A algébrica vai ficar para depois, que vai ser mais utilizada. Mas a geométrica é o seguinte. Quando eu quero, digamos que eu tenho dados 2 vetores aqui, A e B, e eu quero somar eles. E essa soma eu vou representar por S. Qual é a regrinha para se somar vetores? É diferente, somar vetor é diferente do que somar números puros, tá? Então, quando eu faço A mais B, significa que eu estou pegando o vetor A, colocando ele na bundinha do vetor B, ligar a bundinha do vetor A com a seta do vetor B. Isso aqui é o vetor S, correto? Mas daí eu tenho que saber o valor de A e B, não é? Tá, vamos outro porém também. Vamos falar sobre isso. Eu dizer que S é igual a mais B é diferente de falar que isso aqui é igual ao módulo do vetor S. O que significa isso? Eu vou usar o exemplo lá do triângulo pitagórico. Então, você tem uma formiguinha aqui, ó, que ela anda 4 centímetros da posição inicial até uma posição que eu vou chamar A. E isso aqui eu vou chamar de vetor Azinho. O módulo do vetor Azinho é igual a 3. Depois, a mesma formiguinha saiu da posição A e foi até a posição B. Esse vetor aqui eu vou chamar de Bzinho. O módulo do vetor Bzinho vale 4, ou seja, qual é o tamanho do vetor A? Daqui até aqui existem 3 unidades. Qual é o módulo do vetor B? Daqui do Azão até Bzão existem 4 unidades. Azinho mais Bzinho é representado por esse vetor aqui. S. O vetor S, que é o vetor soma, ou resultante, é a soma do vetor Azinho com o vetor Bzinho.
Qual é o tamanho do vetor S? Ou qual é o módulo do vetor S? Aí eu tenho que responder que é 7. Não é 7. Soma. Não é 7. É 5. É 5, mas vamos lá. Por que é 5? Porque esse lado aqui vale 3 e é um cateto. Esse lado vale 4 e é outro cateto. Esse lado aqui é a hipotenusa. E esse ângulo aqui é 90 graus. Então eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras. Correto? Tá o quadrado aqui, passa para o outro lado, raiz quadrada. Quem tiver com dificuldade de assistir minhas webconferências por causa de internet, me avisa, tá? Eu vou passar a mesma tarefa do Cauã. Eu tô com dificuldade de entender. Tá. Módulo do vetor A, 3. Módulo do vetor B, 4. 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. E aí eu já falei já na aula anterior que isso aqui vale 5, né? Que é o triângulo pitagórico. Então veja só. Quando eu quero saber o tamanho do vetor S, eu tiro o módulo dele. É igual ao seu módulo. Isso aqui é uma operação soma vetorial. Como A e B são vetores em direções distintas, A e B são vetores em direções distintas. Eles não se somam. Como se fossem números. Por que eles não se somam como se fossem números? Porque eles são vetores. Soma de vetores é diferente da soma de números. Tá? Ô, prof. Oi. Se tivesse, então, dois vetores paralelos, a gente poderia somar? Pode. Se forem dois vetores paralelos, eles podem ser somados. Ou seja, se os dois vetores estiverem sobre a mesma direção, eles podem ser somados como se fossem números. Aliás, vetor é uma generalização de números. Então, vocês lembram quando vocês aprendem matemática, vocês lembram que existe um conjunto dos números, né? E o conjunto dos números, ele é representado por retas. Vocês lembram disso? Eles são representados por retas. Então, esse aqui, digamos que é a reta dos números reais. Então vem aqui os valores negativos, né? Menos 3, menos 2. Cada pontinho aqui é um número desse, né? Menos 1, 0. E entre menos 2 e menos 1 existem outra infinidade de números quebradinhos, né? Existe o 2,99, existe o menos raiz de 2 que está aqui no meio, né? Então, existe toda sorte de número aqui. Existe o menos π, aqui, sei lá, raiz quadrada de 10, né? Enfim, tem toda sorte de números aqui. Aqui, sei lá, é o número 1/3, aqui, enfim. Então, tudo isso aqui é número real. Então, esses números aqui, eles podem ser somados e subtraídos porque eles estão sobre a mesma reta real. Agora, se eu tiver uma outra reta real que é perpendicular a reta real vermelha,
Aí eu tenho outra reta real, né? E aqui são os valores negativos, né? E esse aqui são os valores positivos. Os números da reta real roxa não podem ser somados e subtraídos com os números da reta real vermelha. Ok? E além disso, já que eles não podem ser somados, então eu posso chamar essa reta real aqui de y e essa reta real aqui de x. Por que eles não podem ser somados? Porque vetor é uma generalização de número. Ele é algo mais complexo. Tá? E aí, a Dicente falou uma coisa assim, né? Se eu tenho dois vetores sobre a mesma reta real, ou sobre o mesmo eixo, eles podem ser somados e subtraídos como se fossem números? Podem. Então, digamos que eu tenho aqui o eixo x. Aqui eu vou ter o vetor, sei lá, vou chamar vetor... Que número? Me fala uma letra louca aí. K. G. K. Vai, N. W. Falaram W, eu vou pegar o W aqui. E o W. Eu posso somar W com K como se fossem números? Pode. Pode. Porque estão na mesma direção. E aí, qual é o resultado da soma de W com K? É um vetor que ele sai daqui da bundinha de W e vai até a setinha do K. E aqui eu vou chamar de vetor S. S é W mais K. Ah, professor, mas aí, então, você tem aqui o eixo x, y, e aí eu tenho um vetor, sei lá, um vetor aqui que eu vou chamar de V, sei lá. E aí o vetor V, ele tem a componente dele em x e ele tem a componente dele em y. Isso aqui já é uma decomposição de vetores, eu vou falar sobre isso. O que eu faço com isso aqui? Que vetor V é a soma do vetor y mais x. O que eu faço com isso aqui? Nada. Deixa assim mesmo. Não vai somar número, porque eles estão em eixos diferentes. Agora, se aqui fosse, sei lá, um Vx', né? Tipo, fosse um outro Vx' aqui, né? Aí sim, você soma isso aqui como se fossem números, né? Aí sim. Deixa eu ver. Ana Clara Nunes, você de novo. Não tem problema, se você não entendeu nada, a gente retoma, tá? Como eu somo vetores, Ana Clara? Eu vou colocar... Como eu somo vetores? Quais são as duas formas de somar vetores? Melhor dizendo. Tem a forma geométrica, que é o que eu acabei de mostrar. Que é basicamente eu encarar vetores como se fossem triângulos, né? E tem a forma algébrica, que eu vou mostrar ainda, que é o próximo passo. E tem a forma geométrica. Na forma geométrica, por exemplo, eu tenho o vetor A na horizontal, o vetor B na vertical.
Como eu vou somar o vetor A com o vetor B? O A vai entrar na bundinha do B. Tá vendo? Então aqui é a bundinha do B. O A entrando na bundinha do B. Eu vou ligar a bundinha do A com a seta do B. Esse vetor rosa aqui, que eu chamo de S, é exatamente a soma de A com B. Essa aqui é a representação algébrica. Eu faço alguma coisa com isso aqui? Não, porque A e B estão em direções diferentes. Eu somar A com B na representação geométrica, eu faço alguma coisa aqui? Sim, eu ligo a bundinha do A com a seta do B. Reforçando, Ana Clara Nunes, presta atenção de novo, 100% no que eu vou dizer aqui. Na representação geométrica de vetores, da representação geométrica de soma de vetores, quando eu tenho dois vetores para serem somados, o primeiro vetor da soma vai entrar no traseiro do segundo vetor da soma. Tá, tudo bem, Nicole. Prestou atenção no que eu disse? Vou refazer a pergunta. Como somo dois vetores na representação geométrica? Eu somar vetores, eu posso seguir dois caminhos. A representação geométrica e a representação algébrica. Na representação geométrica, como eu somo dois vetores? Não tem problema, não tem problema. Vamos reforçar aqui. Depois você assiste a gravação aqui, tá? Na representação geométrica, dois vetores, por exemplo, A com B, eu vou somar o vetor A com o vetor B. Eu vou desenhar o vetor A, esse vetor A vai entrar na traseira do B, eu vou ligar a traseira do A com a seta do vetor B e vou acrescentar a seta no vetor soma junto com a seta do vetor B. É assim que se faz a soma geométrica de vetores. Correto? Agora eu quero saber o tamanho do vetor S. O aluno é induzido a acreditar que é só somar o módulo do A com o módulo do vetor B. Não. Eu preciso usar o teorema de Pitágoras, que está dado aqui, ó. Professor? Oi. Então, toda vez que a gente for fazer, calcular vetores na forma geométrica, a gente vai usar o teorema de Pitágoras? Na forma geométrica, eu vou encarar os vetores como se eles fossem lados de um triângulo, e o lado maior desse triângulo, que é a hipotenusa, representa a soma desses vetores. Professor. Peraí. Foi uma demora. Então, O áudio estava ruim. Tá, só uma pausa no que vocês estão falando. Na representação geométrica de vetores, a soma, eu vou encarar cada um dos vetores, eu vou somar vetores em pares, né? De par a par, de dois em dois sempre, que fica mais fácil. Na representação geométrica de vetores, quando eu for formar dois vetores, esses dois vetores precisam ser encarados como catetos. Lá, os lados menores de um triângulo. O maior lado desse triângulo, que é esse vetor S aqui, representa a soma desses vetores, que é a hipotenusa. Então, esse aqui é a geométrica. Isso aqui é a operação vetorial soma algébrica. Isso aqui é a representação vetorial, representação algébrica da soma de vetores. Como A e B estão em direções distintas, eu simplesmente só represento isso aqui e é isso aí.
Mas aí eu quero saber o tamanho desse vetor S. Sabendo que A vale 3 e B vale 4. Qual é o tamanho do vetor S? Aí eu aplico o teorema de Pitágoras. Por que ali o senhor colocou S, o módulo S ali ao quadrado? E aí o A ao quadrado, tudo ao quadrado? Não entendi. Carregar aqui. Trazer para cá. Então aqui é o S. Aqui é o A. E aqui é o B. E aqui é ângulo perpendicular. Isso aqui é um triângulo retângulo. O tamanho da hipotenusa... Tá, então esse aqui é o vetor S. Então esse aqui é a representação. Esse aqui é a representação geométrica do vetor S. Isso aqui é a representação algébrica do vetor S. Isso aqui é a representação do tamanho do vetor S. Então, bora lá, por partes. Isso aqui, representação geométrica. Isso aqui, representação algébrica. Isso aqui, módulo ou tamanho do vetor S. Beleza? Acho que ficou mais fácil agora. Ficou mais fácil agora? Bom, não tem problema se não ficou mais fácil. Mas, peraí. Não tem problema se não ficou mais fácil, se não entendeu. Só que eu preciso adiantar o conteúdo de hoje. Pode falar de novo. Quem chamou agora? Tô ouvindo. Pera, professor, é que assim, no final da aula lá, de 1 hora que o senhor passou pelo YouTube, no final você explicou uma diferença entre o módulo e o V só com a setinha em cima, que equivale a um V com um chapéuzinho. Isso eu não consigo entender. Tá, bora lá então. Então, bora lá. Então, esse aqui, geométrico. Vou mostrar todos os pedacinhos, então. Geométrico. Isso aqui, algébrico. Isso aqui é módulo do vetor S. Agora, vamos lá. O que é, por exemplo, eu falei lá dos vetores unitários, né? O I e o J. Eu só vou falar sobre esses aqui. Eles são chamados vetores unitários. Por que eles são vetores unitários? Porque o módulo do vetor I vale 1 e o módulo do vetor J também vale 1. Né? I está na direção X, J está na direção Y. Então, como eles são representados aqui no eixo coordenado, né, XY? Então, aqui é o eixo X, o eixo Y, aqui é o eixo X. Aqui, então, eu vou colocar o vetor J e aqui eu vou colocar
o vetor I. Aí, digamos, lembra que eu coloquei, eu dei dois exemplos lá, eu dei um exemplo que é assim, eu falei do vetor A, né? Eu falei do vetor A, que tem módulo igual a 3, e o vetor B, que tem módulo igual a 4. Quando eu falo isso, significa... e eu coloquei que o vetor A está na direção horizontal? Deixa eu ver. E o B na direção vertical. Quando eu digo isso, significa que o vetor A tem 3 vezes o tamanho de I. Então, o que significa isso aqui? Ó? A é um vetor e ele só pode ser igualado a um outro vetor. Então, esse aqui é vetor e esse aqui é vetor. Isso aqui é módulo do vetor A e isso aqui é módulo do vetor B. Ok? Fazendo para B aqui também. 4. Então, eu sei que o módulo seria estar entre os dois. As duas barrinhas, exatamente, as duas barrinhas. Exatamente, as duas barrinhas. Então, esse aqui são módulos. E esse aqui são vetores. Então, isso aqui é um número igualado a um número. É um número que eu não sei igualado a um número. Que como que eu posso dizer? Se eu olhar só do lado esquerdo, eu sei que é um número, mas eu não sei que número é esse. Se eu olhar do lado direito, eu sei que é um número, e sei que é o número 3. Ou seja, essa incógnita é igual a 3, e essa incógnita é igual a 4. Aqui desse lado, eu tenho um vetor. É um vetor incógnita, e ele só pode ser igualado a um outro vetor. Aqui é um vetor que eu sei literalmente tudo sobre ele. Eu sei que o módulo dele é 3, que ele é positivo e que ele está na direção x, porque esse aqui é o vetor unitário da direção x. Esse aqui é um vetor incógnita, que eu não sei, e quando eu igualo ele a 4j, eu descubro que o tamanho do vetor b, ou módulo do vetor b, vale 4, que ele é positivo, está apontando para cima, e ele está na direção vertical, porque esse aqui é o vetor unitário da direção y. Tá. Deixa eu tentar colocar aqui o vetor A. Então, ó, se eu pegar esse I aqui e repetir ele 3 vezes, então tem I aqui, que é 3 vezes I. Então, daqui até aqui, então, I entrando no I, entrando no I, entrando no I. Se são 3 I's em sequência, então eu tenho o vetor A. Mesma coisa para B, né? Só que aí no B vai ser 4 J's para cima, e aí eu vou ter o vetor B. E aí, deixa eu colocar o vetor B aqui já. Esse aqui é o vetor B. Então, para somar esse vetor A com B, eu posso colocar, eu posso usar a regra do paralelogramo. Como eu uso a regra do paralelogramo? Uma outra forma de representar somas vetoriais. Oi.
Então, professor, foi exatamente nesse ponto aí que eu buguei, por causa que daí tem uma reta que passa, que faz uma soma e eu nunca sei. Tipo assim, por exemplo, para mim somar o módulo e o vetor seria essa reta que corta no meio? Essa reta que corta no meio, ela é a representação do vetor A com B. Da representação da soma do vetor A com B. O que eu fiz aqui é exatamente o mesmo que fiz aqui em cima. Só que a posição do B é diferente. Lá embaixo, eu coloquei o B aqui, né? Aqui eu coloquei o B do lado direito. São modos distintos de representar a mesma coisa, a mesma finalidade, representar o mesmo efeito. Tá? Deixa eu mostrar para vocês uma pequena diferença sobre isso. Deixa eu mostrar para vocês um exemplo que vai mostrar que, apesar de serem casos levemente distintos, eles têm o mesmo efeito. Tá? Digamos que eu tenho um barco aqui, ó. Digamos que eu tenho um barco. Eu vou olhar esse barco daqui de cima. Isso aqui é um exercício de física que eu uso muito ele. E aí, esse barco ele tá perto da areia. E existem duas pessoas puxando o barco. Aqui tem uma corda puxando o barco para cá e outra corda puxando o barco para cá. Se essa pessoa está puxando esse barco para cá e essa pessoa está puxando esse barco para cá, ao mesmo tempo, esse barco vai seguir qual direção e qual sentido? Em linha reta. Em linha reta. Então você acabou de efetuar uma soma vetorial. Professor, não vai depender da força que cada um puxa? Vai depender. E quando a gente coloca isso nos cálculos, são os cálculos, exatamente os mesmos cálculos que a gente fez aqui na parte de cima, esse efeito vai ser posto aqui também. Vai ser posto também. Mas a linha vai continuar reta, né? Tipo assim, ela vai continuar indo em linha reta sem outra direção. Exatamente. Por exemplo, se digamos que essa pessoa está puxando essa corda, mas com pouca intensidade. Qual vai ser a direção que esse barco vai seguir? Mais ou menos para cá, assim, não é isso? Porque essa pessoa está puxando com mais intensidade, não é isso? Não seria... Calma, qual pessoa que tá puxando com mais intensidade? A de baixo agora. Porque, ó o vetor dele aí embaixo aqui, então, mais intenso. Ela iria um pouco mais pra cima, não iria? Não, ele vai um pouco mais para baixo, porque essa pessoa vai ser um pouco de cabo de guerra, né? Só que aí, em vez de ser um cabo de guerra, um puxando para cá e o outro puxando para cá, agora é uma pessoa puxando para cima e outra pessoa puxando com mais intensidade para baixo. Que direção esse barco vai seguir, mais ou menos? Para baixo? Um pouco para baixo. Só que, como que a gente determina isso? Usando... Ou eu posso pegar esse vetor aqui e colocar aqui, ou eu posso fazer assim, a regra do paralelogramo. Então, essa linha tracejada é paralela a esse vetor, e essa linha tracejada tem que ser paralela a esse vetor. E a soma... Professor, então, independente da forma que você fazer, se você fazer desse jeito com a linha, ou da forma geométrica, vai dar na mesma... Vai dar na mesma. Ok. O efeito é igual. Por exemplo, vamos fazer aqui... Uma pessoa puxou o barco para cima com o vetor B, outra pessoa puxou o barco para a direita com o vetor A. Qual vai ser o caminho que o barco vai seguir? Esse aqui, né? Ou você pode pensar assim, ó. Uma pessoa puxou o barco primeiro na horizontal, segundo o vetor B. Depois outra pessoa puxou o barco no segundo, depois que puxou, né, o barco em A,
uma pessoa puxou o barco para cima representando o vetor B. Qual foi o caminho que o barco fez? Esse aqui. Então, essas duas representações que são geométricas, equivalentes. Ok? Deixa eu pegar... Eu consigo entender. Uhum. Se vocês olharem vetores de uma perspectiva como se eles fossem um tipo de deslocamento, fica mais fácil de entender. Só que vetor, ele não representa somente deslocamento, ele representa força, ele representa posição, ele representa velocidade, ele representa aceleração, ele representa campo elétrico, representa campo magnético, representa... Cara, sabe outra coisa que vetor pode representar? Movimento de correntes. Olha isso aqui, tudo isso aqui é vetor, ó. A despeito desse desenho aqui, o que está sendo representado aqui são as correntes. Cada vetorzinho desse aqui, ó, isso aqui é um campo vetorial, tá? Cada vetorzinho desse aqui representa uma partículazinha que está seguindo uma determinada trajetória, um determinado deslocamento. E aí, na média, essas partículas dessa região formam esse arco aqui, ó. E as partículas dessa região formam esse arco aqui. Então veja que existe toda uma aplicação de vetores, né? Cara, eu sou completamente apaixonado por esse canal, velho. Eu acho esse canal lindo. O que esse cara faz aqui é muito genial. Isso aqui é muito legal também. Mas enfim. Isso aqui não é vetor não, mas... apesar de ter alguns vetorzinhos aqui, não é essencialmente vetor. Tá, agora a gente vai falar... eu vou encerrar essa aula falando das componentes de vetor. Tá? Das componentes vetoriais. Então, todo vetor ele pode ser representado como a soma de outros dois vetores perpendiculares. Esses dois vetores perpendiculares que somados representam um vetor são chamados de componentes de um vetor. Tá? Então, e obrigatoriamente, as componentes de um vetor precisam estar depostas sobre um eixo. Então, eu tenho o eixo aqui vertical, o eixo horizontal, e por acaso eu tenho um vetor que sai daqui da origem e aponta até um ponto, aponta até um determinado ponto aqui. Vou chamar esse vetor de V. Esse vetor pode ser representado pelas suas componentes horizontal e vertical. Como eu desenho as componentes horizontal e vertical desse vetor? Primeiro, eu tenho que saber que esse vetor ele tem um ângulo em relação ao eixo horizontal que eu vou chamar de θ. E esse ângulo sempre cresce no sentido anti-horário. Eu vou desenhar aqui outro vetor. Vou colocar aqui mais um outro vetor aqui. É que eu quero pegar no pé desse ângulo aqui, que é uma dica de um exercício, tá? Deixa eu pegar aqui o exercício.
Ups. Exercício 4. Dica da questão 4. Então já vai anotando aí, viu? Importantíssimo. Então, na figura 3, estão desenhados nos eixos perpendiculares y e x. Na figura 3 estão desenhados os eixos perpendiculares y e x. O vetor f representa um deslocamento de um caramujo saindo da origem O. Eu não desenhei a origem O aqui, mas se você pegar esse exemplo aqui, você vai entender o significado. Então é O aqui e vai até um ponto P, que eu também não representei aqui o ponto P. O vetor f forma um ângulo θ em relação ao eixo x. Olha o ângulo θ aqui, ó. Quase 90 graus, isso? Que é mais de 90 graus. Mais de 90 graus. Aqui está a dica. Determine o módulo das componentes fx e fy de f em função do ângulo θ e do módulo f. Por que a componente fx é negativo? Isto é, módulo de fx menor que zero. Vamos lá, então. Então, eu vou desenhar um outro vetor aqui, que eu vou chamar esse vetor... Vou chamar vetor de f mesmo, né? Aí eu vou desenhar o ângulo dele, só que esse ângulo aqui, em vez de falar θ, porque eu já usei o θ, eu vou chamar de alfa. Vou chamar de alfa. E aí fica claro aqui, né? Que θ é maior que zero e menor que 90 graus, correto? Anota essa informação aqui, importante. Alfa é maior que 90 graus, com certeza, né? E com certeza menor que 180 graus. Fácil de perceber isso, né? Quem tiver dificuldade aqui com ângulos, me fala. Ninguém tem dificuldade? Não tenha vergonha de dizer, tá? Se alguém fizer troça com você sobre esse conhecimento tão simplório... Professor. Vai levar bronca. Oi, fala, Kadori. Pode explicar de novo? Fala só mais uma vez. Tá, bora lá. Então, qual é... Vamos nos situar aqui o que nós estamos fazendo aqui. Vamos estudar as componentes vetoriais. Componentes de vetores. Então, deixa eu só... Como que o livro escreve aqui? Deixa eu ver. Componentes de um vetor. Então, o que estamos tratando aqui? Professor, esse Oi. ângulo alfa, esse ângulo alfa aí, eu não sei, tipo, não parece que ele tem mais do que 90 graus. Como não está escrito? Peraí. Vamos falar sobre isso. Componentes de um vetor. Vamos falar sobre ângulos aqui, então. Esse ângulo alfa aí, ele começa aonde? Tipo, Ele começa aqui, ó. E ele vai crescendo até aqui, entendeu? Ah, tá. Eu achava que começava depois do V ali. Não, ele começa aqui nessa reta vermelha aqui, ó. Ah, tá. Então ele com certeza é maior que 90, né? Porque ele passou de 90, né? O eixo y e x tem ângulo 90 graus entre eles. E outra, esses vetores, esses ângulos aqui sempre são contados no sentido anti-horário. Né? Meia volta é 180 graus e uma volta completa é 360 graus. Beleza, esse vetor
Boa tarde, professor. Boa. O senhor poderia me explicar basicamente? Eu acabei de chegar do serviço. Você não pegou nada do que eu falei? Não, eu tava no serviço desde as 1h. Vixe, ó, eu falei muita coisa mesmo, e aí eu tô gravando, você pode assistir depois, e aí eu posso tirar dúvida e depois fazer um resuminho pra você. A Tá? aula começou às 4, não foi às 6, foi por isso. Então esse aqui é a componente fy do vetor f, e essa aqui é a componente fx do vetor f. Esse aqui é o fy, esse aqui é o fx, e eu falei para vocês que o vetor f, em algum momento eu falei para vocês que eu posso representar o vetor f como a soma de outros dois vetores perpendiculares. Esse aqui é componente x de f, ou componente horizontal. E esse aqui, componente y de f, ou componente vertical, né? Bom, antes de falar de f, eu vou falar um pouco de v. Como eu vou calcular as componentes vertical e horizontal de v? Muito parecido aqui com o que foi feito em f, né? Só que aqui no caso, a componente... Aqui, achei. A componente... Em vez de colocar a componente vertical de v, eu vou aqui desse lado, eu vou colocar aqui porque eu já falei isso em um dado momento, né? Que eu posso fazer. Eu tenho essa liberdade, né? Então, essa aqui é a componente vertical de v. E essa aqui é a componente horizontal de v. Né? E v pode ser representado como a soma de vx com vy. Nada de diferente do que eu falei aqui agora, né? O vx entrando na bundinha do vy. Nada de diferente. Tá, agora vamos falar... Em um dado momento eu falei que o módulo do vetor vx é representado assim ou assim, né? Sem a barrinha vertical e sem a setinha. E o módulo do vetor vy, igual. Como eu deixo isso aqui em função do módulo v em função do cateto do ângulo θ? Como deixar vx em função de v, que é basicamente o que está pedindo exercício lá. V. Tem que elevar ao quadrado? Não. Nesse caso, não. Ou θ. Ou não, é e, né? Nesse caso, não, tá? Eu vou explicar por quê. E vy é a mesma coisa. Bom, primeiro, aqui eu preciso encarar que isso aqui é um triângulo retângulo. Isso aqui é o cateto oposto, isso aqui é o cateto adjacente. E esse aqui é hipotenusa. Lá da matemática do ensino fundamental, vocês aprenderam as funções trigonométricas. Então vamos lembrar as funções trigonométricas. O que são funções trigonométricas? Significa o seguinte: desde que esse ângulo se mantenha constante, não importa o tamanho da hipotenusa, não importa o tamanho dos catetos, essas razões sempre serão iguais desde que esse ângulo seja igual. Então, cateto oposto
cateto. Vou desenhar mais para baixo aqui. Seno de θ, que é uma função trigonométrica, é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Como eu sei isso? Porque eu sou professor e trabalho com isso. Ah, professor, tem que gravar isso? Eu adoraria que você não precisasse gravar. Porque o ideal seria que você tivesse condições de consultar qualquer bibliografia em qualquer exame que você fizer, desde até concurso público. Eu sou defensor da ideia que até mesmo concursos, exames, vestibulares, qualquer tipo de prova, para você fazer ela, você precisa ter acesso a uma bibliografia. E eu explico por quê. Não existe profissional nenhum do mundo, nem até aqueles mais inteligentes do planeta, que não colam. Quando eu vou fazer minha aula, eu não tiro tudo da minha cabeça, eu faço leitura, eu colo, eu tenho um livro aqui do meu lado para poder tirar dúvida. Eu só sei isso porque eu aplico isso todos os anos. Tá? Então, e esse aqui é o cateto acho que escreve assim, adjacente. Se não escreve assim, eu falo que foi erro de digitação. Pois bem, se vocês vão lembrar para mim, se vocês lembrarem lá dos seus conteúdos lá do ensino fundamental, esse vetor VY, ele funciona como qual cateto aqui? Qual cateto ele desempenha papel aqui? Qual o papel de cateto que ele desempenha aqui? Esse VY. Cateto oposto? É. Cateto oposto ao ângulo θ. Importante dizer isso, né? O bom mesmo é que eu nem estudei isso. E o Vx é o cateto adjacente ao ângulo θ. Por que é adjacente? Porque ele faz parte do ângulo θ. Né? Adjacente. E quem é a hipotenusa? Só que para colocar esses valores aqui em seno e cosseno, isso aqui tem que entrar na forma de módulo. Então, só para não deixar carregado, eu vou escrever assim, ó. Para não ficar uma notação carregada, eu vou fazer assim, ó. O cateto oposto é VY e o cateto adjacente é V. Cateto, a hipotenusa é V, né? Cateto adjacente é Vx, hipotenusa é V. Logo, módulo do vetor VY é igual ao módulo do vetor V vezes seno θ. Quem é θ? O ângulo que o vetor V faz em relação ao eixo X. Esse aqui módulo da componente y de V. Módulo de Vx é igual ao módulo do vetor V vezes cosseno de θ. Quem é θ? É o ângulo que o vetor V faz em relação ao eixo X. Então, esse aqui é o módulo da
componente X de V. Só para não confundir, né? Tudo bem, Manoel. Obrigado pela companhia. Pronto. Vx em função de V e do cosseno e do θ. Vy em função de V e do ângulo θ. Essas aqui são as componentes módulo das componentes de V. Como que fica então? Aí lembra o seguinte, ó, que V pode ser representado como Vx, vetor Vx mais vetor Vy, correto? Aí eu falei em um dado momento assim, ó, que um vetor ele pode ser representado como o seu módulo. Qual que é o módulo de Vx? V cosseno θ vezes seu vetor unitário. É I porque está na direção x. Mesma coisa aqui. É J porque está na direção esses dois somados dá V. Ou V é igual a V cosseno θ vezes I mais V seno de θ vezes J. Bom, eu acho que esse aqui é o conteúdo. O que eu escrevi aqui está basicamente o que está no livro. Tá? É o que está basicamente no livro. E aí, vamos aqui à pergunta. Por que o módulo do vetor f é negativo? Porque cosseno de θ é menor que zero se θ for maior que 90 graus e menor que 270 graus. Respondi aqui o item 2 da questão 4. Gente, eu vou terminar aqui. Eu peço 1000 perdões que essa videoconferência tenha se arrastado por... Deixa eu ver. Por 1 hora e 53 minutos. Isso aconteceu porque tivemos dificuldades aqui, né? E eu fiz o possível para resolver alguns exercícios aqui. Eu dei algumas dicas. Esse aqui é um exercício que eu acabei... eu falei algo parecido sobre isso, né? Eu resolvi esse item aqui. Certamente eu falei sobre subtração entre vetores aqui. Vai ser útil para resolver o exercício 6. Os outros exercícios são simples. E aí o que eu tenho para agora? Eu vou encerrar essa gravação. Eu vou dar uma descansada. E aí daqui 30 minutos eu retorno para poder dar algumas dicas de como resolver alguns exercícios. Não é obrigatória a participação, mas é altamente recomendável. Quem participar certamente vai ter excelentes notas no questionário. Para quem está com dificuldade, eu vou dizer o seguinte. Eu prometo, tá? Eu prometo, infelizmente vocês vão ter que acreditar na minha palavra, que o questionário será extremamente simples de ser resolvido. Eu darei várias dicas durante o corpo do questionário para resolver um exercício. Se preciso, estarei disponível para poder tirar dúvida no Discord, no Google Meet. Nem que eu pegue na sua mão para poder escrever a questão. Tá? O que mais importante do que dar a resposta certa é você mostrar trabalho. Tá? Então, se você trabalha, gasta energia, eu vejo você triste porque não está aprendendo, você está fazendo o possível,
certamente você não será reprovado. Tá? Certamente. Então não se preocupe tanto com a nota, se preocupe mais em trabalhar, se preocupe mais em tirar dúvida, se preocupe mais em pelo menos fazer um exercício, uma questão bem feita, tá? Eu quero é isso, tá? O meu método de avaliação sempre olha nessa perspectiva, é sempre a partir dessa perspectiva. Trabalho. Você tem que gastar a sua energia para trabalhar, tá bom? Professor, Oi. tipo assim, agora, daqui 30 minutos, quando o senhor entrar de novo, eu vou entrar, óbvio, né? Pra ver se quando o senhor resolve os exercícios, eu consigo pegar, porque de todas as formas que o senhor tentou explicar aqui, e eu sei que tentou, eu não entendi. Não, tudo bem, tudo bem. Eu vou dizer o seguinte, experiência própria. Quando eu estava na graduação, e recentemente agora eu tentei fazer uma disciplina pela internet na USP, durante a aula eu sentia que eu não aprendia tanto, mas eu pegava as ideias principais, anotava, fazia algumas anotações, algumas observações minhas, algumas orientações do professor, e o aprendizado só vinha mesmo quando eu sentava sozinho para fazer as minhas leituras, meus resumos, resolver os meus exercícios e tirar dúvida com o monitor e com o professor. Tá? O aprendizado vinha aí nessa conversa que eu tinha com os monitores e com o professor e com as resoluções dos exercícios. Porque os exercícios vai reunir toda a teoria que eu dei aqui na videoconferência. Tá? Então não fique preocupada com isso. Não aprendi nada aqui agora, não tem problema. Eu prometo que na hora do exercício, pelo menos um exercício você vai aprender a fazer, certinho, tá? Ô professor, daqui a 30 minutos, quando o senhor voltar, a aula também vai ser gravada? Vai. Gravado, beleza? Professor, sua prova vai ficar disponível sexta-feira e vai poder entregar até que dia? Sábado. Obrigada. Beleza? Tem mais coisa? Eu vou encerrar então e é isso. Tchau, professor. Tchau, até daqui 30 minutos.